Prezados irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui nesta oportunidade para fazermos a lição diária de quarta-feira, referente à lição 12ª, a igreja de Laodiceia. É uma igreja considerada pelo Senhor uma igreja morna. Conforme está no texto áureo, conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Isso aqui é o texto áureo. Mas o nosso verso aqui da quarta-feira é o verso que está escrito em Apocalipse, no capítulo 3, e o verso 18, que diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Então, nós estamos diante de uma carta que o Senhor enviou para esta igreja de Laodiceia, uma igreja que estava inserida numa cidade rica, uma cidade abastada, e também a igreja seguia esse padrão, diferente da igreja de Esmirna, que era uma igreja pobre, materialmente falando, mas que era rica espiritualmente. Essa de Laodiceia é uma igreja rica materialmente e espiritualmente falando, uma igreja morna, uma igreja onde deixava a desejar acerca da doutrina, acerca da responsabilidade com a palavra de Deus, com os ensinamentos e com os usos e costumes da igreja, dentro daquele padrão que deveria ser um padrão de santidade, um padrão de obediência e de observância à palavra de Deus. Todavia, eles se estribavam na sua riqueza material e descuidavam, ficava então, vamos dizer assim, em cima do muro, no mundo, compartilhando da cultura, das tradições da cidade, e também na igreja tentando realizar os seus cultos, os seus rituais, as suas administração doutrinária de ensinamentos, mas eles deixavam muito a desejar, e o Senhor, então, ele se identificou a essa igreja como o Amém, aquele que nele se converge todas as coisas. O Amém nós vemos em 2 Coríntios, no capítulo 1, verso 20, que diz: tantas quantas são a promessa de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto por ele é o Amém, para a glória de Deus por nós. Então ele é o Amém. Então assim diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, conforme está aqui, escrito. O princípio da criação de Deus é Jesus Cristo. E ele, então, nesse verso aqui, ele vem dizer: aconselho-te. Então ele não está determinando, o Senhor é educado. Veja que mais aqui à frente ele diz: eis que estou à porta e bato. Quer dizer, Jesus estava de fora da igreja. Mas ele, como dá o livre-arbítrio para as pessoas escolher o que eles querem, nós temos a nossa liberdade de escolher. Então o Senhor, ele não obriga a ninguém, mas ele está dizendo: eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então veja que o Senhor aqui está aconselhando aquela igreja que se estribava em dizer que era rico, que tinha ouro, que tinha vestes,
que tinha uma boa visão, mas aqui o Senhor está completamente refutando essa maneira de agir, de pensar desta igreja. E ele admoesta e faz uma dura exortação para o anjo da igreja que está ali, o pastor, e diz para que eles comprem verdadeiramente o ouro provado no fogo, o ouro puro, um ouro refinado, para que se tornem ricos. Glória a Deus. Então é necessário que nós hoje, para o nosso tempo, que essa igreja retrata a igreja também desse tempo da arrebatação, juntamente com a igreja de Filadélfia, que é a igreja desses tempos nossos, a igreja de Filadélfia, a igreja do arrebatamento, essa igreja que mostra, de Laodiceia, mostra uma igreja fria, das pessoas absorvidas com o mundo, com a cultura mundana, com as tradições mundanas, e fica então aquém daquele padrão de um crente fiel, santo, pronto para o arrebatamento. E o Senhor então faz uma dura advertência. Ele aconselha, né, que compre ouro provado, que adquira o ouro provado. Qual é esse ouro? Né? Esse ouro então é um ouro, uma riqueza espiritual, onde se encontra na palavra de Deus, onde se encontra na santidade, na abnegação, na renúncia. Então, o Senhor, quando ele diz, quando ele admoesta, então em Mateus, no capítulo 13, do verso 44 a 46, o Senhor ele fala uma parábola importante que diz: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem, compra aquele campo. Outro assim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Então o Senhor está alertando, né, para nós nesses tempos presentes, e alertou para aquela igreja de Laodiceia que era necessário deixar esses bens mundanos, materiais, porque ninguém pode servir a dois senhores, servir a Mamon e servir a Deus. Então vende tudo que tem, porque já achamos uma pérola valiosíssima, né? E vamos comprar, né, as riquezas do reino do céu, onde o ladrão não rouba, a traça e nem a ferrugem destrói. Então precisamos buscar esse tesouro que é permanente, esse tesouro eterno. Porque em Efésios 2 e o verso 8 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Buscamos então a riqueza espiritual, essa riqueza que vem da fé, né? Pela graça de Deus, e nós podemos alcançar. Não precisamos dos nossos próprios méritos, né? Nossas obras, para que ninguém venha se vangloriar, mas nossa salvação depende exclusivamente da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Então, compre ouro provado no fogo para que seja rico. Essa é um conselho que o Senhor está ali passando para a igreja. Em segundo lugar, aqui nós vemos no versículo, né, que diz aqui: e roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Glória a Deus. Então, a pessoa precisa estar vestidos, né? Vestidos não de vestes do mundo, as vestes ditadas pelos artistas, né? Pelos senhores da moda, pela cultura mundana, mas sim vestir com
certa singeleza, né, conforme a Bíblia ensina. Vestir com modéstia as vestes. Mas o que o Senhor está falando aqui é numa veste espiritual. É veste santa, quer dizer, vestir do Espírito Santo. Em Isaías, no capítulo 61, verso 10, diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Não, esse aqui é Romanos 8 e 9, né? Vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então vemos que a nossa veste, ela é espiritual. Precisamos, quem está no Espírito, ele se sente na consciência e na obrigação de estar devidamente vestido, com toda modéstia, com todo pudor, né, para dar um bom testemunho e ser realmente um cidadão do céu. Em Isaías 61, 10, que está escrito: regozijar-me-ei sempre no Senhor. A minha alma alegrará no meu Deus, porque me vestiu com roupas de salvação, cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. As joias do crente são as joias espirituais, são os dons espirituais, os frutos espirituais, conforme aqui o nosso comentarista, o pastor Jean, ele colocou, né, que nós precisamos estar vestidos, né, de vestes que vêm pela fé, ali retratando no Salmo 1, né, que são esses como árvore plantada junto a ribeiros de água, que produz seu fruto na estação certa, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. Então sempre está como uma árvore verdejante, seja um tempo de seca, um tempo de faltas de chuva, mas ele está verdejante como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água. Glória a Deus. Nós vemos também em 2 Coríntios capítulo 3, 18, que diz: mas todos nós, com o rosto encoberto, refletindo como no espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Aleluia. Isso que o Senhor quer, estamos sendo transformados de glória em glória. Isso que o Senhor chama, que o Senhor aconselha, que abra a porta do coração e deixe que o Senhor venha transformar, que o Senhor venha renovar, avivar, né, a igreja, cada coração, para que possam ser de glória em glória, estar na imagem, né, do Espírito do Senhor. Aleluia. Outro ponto aqui que o Senhor também aconselha é que, diz aqui: e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Tem uma tradição que fala que a cidade de Laodiceia era uma cidade que produzia colírios, né? Um produto para passar nos olhos, proveniente ali de águas que provinha de fontes quentes, né, rica em enxofre. Então eles faziam ali uma massa, né, e tipo uma pomada para ungir os olhos. Mas o Senhor aqui, ele está chamando para que as pessoas tenham uma visão espiritual. Essa visão se consegue através do conhecimento da palavra de Deus, da comunhão no Espírito Santo, né? Na busca, na sede de ter o Senhor, conforme o Salmo 42, né? Como a corça que suspira pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó grande Deus. A minha alma tem sede de ti. Aleluia. Então nós vemos que a palavra de Deus, Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus que ilumina, né, e nos faz andar no caminho reto do Senhor, para que não venha tropeçar em pedras, né? Então nós temos aí como enxergar, ver longe, né? Quando temos a palavra de Deus. Abraão, ele viu longe. Quando ele foi oferecer Isaac no Monte Moriá,
o seu filho disse: meu pai, estou vendo o fogo e a lenha, mas e o cordeiro do holocausto? Onde está? Aí Abraão disse: meu filho, cordeiro para o holocausto, Deus proverá. Aleluia. Abraão já estava vendo o cordeiro de Deus, né? O cordeiro de Deus proverá, o Senhor proverá. Então, quando João Batista foi ali nas águas do Jordão, Jesus apareceu para ser batizado, o próprio João testificou aquilo que Abraão já estava vendo lá atrás. Então, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, essa é uma visão de futuro, é uma visão aguçada, é essa visão que o Senhor quer que nós tenhamos, uma visão, né, de esperança, uma visão de fé, uma visão que venha nos dar a condição de enxergar as maravilhas que Deus pode fazer, porque a nossa esperança é a glória do Senhor. Aleluia. Então, compres, né, ouro purificado no fogo para ser rico, vestiduras brancas para não ser manifesto a vergonha da nudez, e colírio para ungir os olhos para que vejam. Essa é a mensagem do Senhor para a igreja de Laodiceia e também para a igreja dos nossos dias, para muitos que estão aí envolvidos com o mundo e não estão percebendo a brevidade da volta de Jesus. Que Deus abençoe a todos os irmãos, a toda a igreja, no nome de Jesus. Amém.